Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e desejo a você muita força, muita alegria, que o seu coração possa germinar o puro amor. Hoje, dentro do contexto da história geral, vamos ver o Império Romano. Para ficar um vídeo menor, eu dividi o Império Romano nas duas divisões que ele tem, ou seja, então hoje nosso objetivo é entender o Império Romano, o Alto Império Romano, em seu processo de crescimento e expansão territorial que chegou a conquistar todo o mundo conhecido naquela época. O Império Romano vai de 27 a.C. a 476 da Era Cristã. É o período final da chamada Antiguidade Clássica. É considerado pela história como o maior império existente na sociedade humana. Durou 5 séculos, começando em 27, como no governo de Otávio, e terminando em 476, com a invasão bárbara que derrocou Roma. O Império Romano se dividiu em dois períodos bastante definido. O Alto Império, que vai de 27 a.C. a 225 da Era Cristã, considerado a fase do expansionismo, do imperialismo e da consolidação da sociedade romana, e o Baixo Império, que vai de 225 a 476, considerado o período da crise, da derrocada final, a transição do escravismo para o feudalismo. Todavia, como foi dito, nossa intenção hoje é tratar neste vídeo apenas do Alto Império Romano. O Império Romano se caracterizou por sua extensão geográfica, que se estendeu do rio Reno, na Península Itálica, para o Egito, chegando às Ilhas Britânicas, até a Ásia Menor. Portanto, estabeleceu numa conexão entre 3 continentes, a Europa, Ásia e África. O Alto Império Romano dominou neste momento todo o mundo conhecido, ou seja, toda a sociedade que existia naquele momento, que era conhecida, a Roma vai circular e vai conquistar. Na ordem política, o aspecto mais importante no período do Alto Império Romano foi a centralização do poder na figura do imperador. Conforme Anderson, o imperador controlava a religião, o exército, as funções do legislativo, do judiciário, as finanças do Estado, a política externa, a política interna, as províncias mais importantes. Porém, o Império vai manter o Senado. Como nós vimos durante a República, o Senado é a instituição mais sólida, mais rica no sentido do social, do político, do econômico em Roma. No contexto político do Alto Império, a política externa existia 2 modelos de controle das regiões dominadas por Roma. Roma era um estado tributarista, Roma era um estado explorador, Roma era um estado colonizador. Por isso que nós chamamos que o Alto Império caracterizou por sua expansão e por aplicar a política imperialista. E para tanto, existia 2 modos operantes de governar, que era as províncias imperiais, que era governada a partir do imperador, eram colônias ligadas ao imperador, e por outro lado tinha as províncias senatoriais, que eram comandadas e controladas pelo Senado. O Alto Império iniciou no governo de Augusto, que vai em 27 a.C. a 14. Augusto, além de organizar o império, adotou uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais,
solucionar as questões econômicas e, com isso, consolidar o império, fazendo com que Roma atingisse o seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade e de relativa tranquilidade social, que é também conhecido como a Pax Romana. A Pax Romana é esse momento de tranquilidade social, de expansão, de crescimento, de consolidação do processo político, social e econômico romano. Segundo Mosen-Philen, isso só foi possível porque o imperador Augusto abandonou a política agressiva de conquista e promoveu aliança entre a aristocracia romana e os cavaleiros e apaziguou a plebe com a política do pão e circo, que consistia em distribuir trigo para a população carente e organizar espetáculos públicos de circo. Nesse contexto, nós sabemos que vários cristãos foram jogados para os leões nessas arenas romanas. No Alto Império, a sociedade ela vai sofrer uma certa mudança. Ela foi dividida em 3 ordens, segundo o critério censitário. A primeira classe era senatorial, que possuía altos privilégios políticos. A segunda era equestre, que permitia o acesso aos cargos públicos. E, por último, a inferior, que abrangia a maioria dos cidadãos romanos. Lembrando que no Império Romano, na sociedade romana, na civilização romana, o escravo jamais poderá se tornar cidadão. Ele poderia até se tornar livre, né? Mas ter o título de cidadania não era possível. No contexto do Alto Império, a vida que gerencia o processo histórico é a vida urbana de Roma. A Roma imperial era o padrão a ser seguido até mesmo pelos camponeses que visitavam a cidade ocasionalmente. Além de centro político, administrativo, econômico, cultural, a cidade de Roma foi o palco de inúmeras diversões populares, como, por exemplo, o teatro, as corridas da biga, os jogos de dado, as piscinas, as lutas dos gladiadores, ou seja, tudo isso era uma paixão romana. No contexto da cidade universal, da cidade que todos os caminhos levam a ela, ou seja, Roma, as habitações da maioria dos romanos eram simples. A população mais pobre vivia em pequenos apartamentos e edifícios até de 6 andares, que apresentava risco de desabamento e incêndio constante. Prova disso que o próprio Nero vai colocar fogo em Roma. Apenas a elite aristocrática e rica vivia em casas amplas e confortáveis, com água canalizada, rede de esgoto e iluminação por candelabros, sala de banhos luxuosas e com muitas decorações. Roma chegou a alcançar 1 milhão de habitantes no contexto do escravismo clássico. Durante o Alto Império, o governo de Augusto, ou seja, durante o Alto Império, no governo de Augusto, nasceu Jesus, um judeu que vivia na Palestina, e tudo que se sabe dele está no Evangelho, no Novo Testamento e também no livro de Joséfo. Nós temos um livro, um historiador romano, que fala de um tal Jesus que provocou a sua crucificação na província da Judéia. Ao pregar suas ideias sobre religião, este homem vai ser, como nós sabemos, ele vai ser considerado um subversivo por agregar inúmeros seguidores e vai ser crucificado por volta do ano 30. Com isso, temos o surgimento do cristianismo, que será duramente perseguido no contexto do Alto Império, principalmente sobre 3 imperadores, Nero, Tito e Vespasiano. Terrível! Nos séculos 1 e 2, depois de Jesus,
os imperadores romanos ampliaram o desígnio da cidadania romana e muitos provincianos que lutavam no exército ou exerciam cargos de cobradores de impostos importantes adquiriram a cidadania romana após concluir suas atividades. No decorrer do Alto Império, como nós falamos, as conquistas abasteciam o império, não apenas de riquezas, terras, mas sobretudo de escravos, principal mão de obra de todas as atividades, tanto econômicas, quanto política, quanto social. Ou seja, todas as atividades nesse contexto do ano 27 a.C. ao ano 225, chamado de Alto Império, era realizado pelo escravo. O escravo ele produz tudo. Por isso que o modo de produção é um modo de produção escravista. Por quê? Porque se consolidou que o escravo era o agente que produzia. A comunicação em Roma, ou a comunicação entre Roma e os outros lugares dominados, era garantida pela uma rede de estrada maravilhosa. Feita por quem? Feita pelos escravos. As estradas romanas, além de possibilitar a comunicação entre os romanos e entre os territórios, os estados, as províncias, também facilitava a movimentação de tropas e equipamentos militares, contribuindo para o sucesso romano na guerra. Roma foi uma sociedade guerreira. O espírito romano está voltado para a guerra. A partir dessas redes de comunicação baseada em estradas, apareceu esse ditado que nós já falamos atrás, ou seja, todos os caminhos levam a Roma. Por outro lado, a vida política no Alto Império ela vai garantir um certo substrato. A partir de Augusto, nós temos na história do Alto Império algumas dinastias, ou seja, nós temos 4 dinastias. A primeira dinastia Júlio-Claudiana, que vai de 14 a 68, que tem como principais imperadores o Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. A segunda dinastia, que vai de 68 a 96, é a dinastia Flávia, com os imperadores Vespasiano, Tito e Dominiciano. Essa dinastia é a dinastia mais ferrenha no sentido de perseguir os cristãos. Depois nós temos a dinastia Antonina, que vai de 96 a 193, tendo como destaque os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio, Marco Aurélio e Cômodo, que vai assinalar a fase do brilho, Esse período é o auge, é o brilho do Império Romano. Por último, nós temos a dinastia Severa, que vai de 193 a 235, tendo destaque no Império Sétimo, Severo, Caracalla, Severo Alexandre e outros. Essa dinastia vai sofrer uma pressão interna e uma pressão externa muito grande. Enfim, é o período chamado de Alto Império, ou seja, o período da expansão, período do imperialismo. Foi essencialmente comercial, escravista, tributarista, a religião era politeísta, o imperador era considerado semideus e chegou ao fim no ano de 205, com um conjunto de aspectos negativos que vão sendo marcados, como, por exemplo, a baixa produção de alimentos, a fome, a mão de obra escrava faltando, a inflação subindo, fome, miséria e o processo inicial da chamada invasão bárbara. A invasão bárbara vai causar o medo e vai provocar a ruralização e além de muitas revoltas. E isso nós vamos ver no Baixo Império Romano na próxima fala. Falou, muito obrigado
e ficou grande, não é? Não queria que ficasse grande assim, mas não tem jeito. Falou!